E aí, gente boa, beleza? Como que tá o estudo? Forte, firme, dedicando aí nos estudos, praticando bastante essa parte de química do equilíbrio. Professor Funfas aqui junto com o EducaMaker, ajudando você, dando as dicas para trabalhar com os conteúdos que são cobrados nos vestibulares. Nós estamos dentro do tópico de equilíbrio químico. Então todo aquele conceito que nós vimos nas aulas anteriores de cálculo de constante, de entendimento quando que um equilíbrio químico acontece, quais são as substâncias que não participam dos equilíbrios, eles vão agora ser utilizados dentro de equilíbrio específico, no equilíbrio chamado de equilíbrio iônico. Nessa ideia de equilíbrio iônico, nós vamos trabalhar com alguns tipos de equilíbrio, levando em consideração toda a parte teórica que foi feita nas primeiras aulas de equilíbrio. Até mesmo a parte de princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, vai ser utilizado dentro desse contexto de equilíbrios iônicos, ok? Dentro dos equilíbrios, nós vamos trabalhar cada um deles separados. Hoje, nós vamos dar a introdução ao equilíbrio iônico e trabalhar junto com o equilíbrio ácido. Vamos ver quais são as dicas, quais são as situações que existem dentro de equilíbrio? Vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala de equilíbrio iônico, nós estamos falando de equilíbrio para soluções eletrolíticas. Essas soluções eletrolíticas são soluções que possuem íons dispersos, devido a compostos que são classificados como eletrólitos, que acabam liberando esses íons. Quais são os compostos eletrolíticos? Sais, ácidos e bases. Essas aí são as três substâncias que vão acabar liberando esses íons. Então esse composto, ao ser colocado em meio aquoso, ele vai liberar íons e esses íons eles vão ficar em equilíbrio junto com a sua substância. Esse equilíbrio ele é constante, esse equilíbrio é dinâmico e em cima desse equilíbrio nós vamos poder determinar algumas situações como, por exemplo, o cálculo da constante de equilíbrio. Para calcular uma constante, nós levamos em consideração a reação, os produtos e os reagentes. Para qualquer equilíbrio, para calcular a constante de equilíbrio, nós vamos pegar a concentração dos produtos e dividir pela concentração dos reagentes. Lembrando que não participam sólidos, solventes e catalisadores. No caso de um equilíbrio que vai ter íons, a mudança é que os produtos dessa reação ou dessa dissociação são íons. Então você vai pegar a concentração dos íons e dividir pela concentração remanescente daquela substância que não foi ionizada, ok? Essa daí é a fórmula geral, tá? Você tem os íons em cima, o composto embaixo, tomando cuidado com a concentração desses íons elevado aos seus coeficientes. No caso, se liberar 2 cátions, você eleva o cátion ao quadrado. Se liberar 2 ânions, você eleva o ânion ao quadrado e você tem essa fórmula padrão, ok? Existe um químico chamado Ostwald que trabalhou com a relação desses íons e uma característica dos íons que é o grau de ionização. Então, de acordo com a lei de diluição de Ostwald, nós levamos em consideração o grau de ionização de um composto para determinar as concentrações. E no caso, ele trabalhando com esse grau de ionização, ele já construiu uma fórmula direta que pode ser utilizada também. Se de repente o objetivo é só calcular a constante ácida ou a constante básica ou a constante de ionização do sal, você pode jogar direto nessa lei de diluição. Lembrando que esse alfa ele se divide em 3 partes. Nós temos o alfa para os compostos, para os eletrólitos fracos, que vai de 0 a 5, para os eletrólitos moderados, de 5 a 50, e para aqueles considerados fortes, o alfa vai ser maior do que 50, ok? Considerando esse alfa e aquela fórmula para calcular a constante, ele saiu nessa relação direta, que a constante de ionização pode ser calculada como alfa ao quadrado vezes x dividido por 1 menos alfa. Esse x representa a concentração inicial do composto, a concentração inicial da solução que foi preparada. Quando o eletrólito é forte ou moderado, você vai jogar direto nessa fórmula. Caso o eletrólito seja um eletrólito fraco, ele vai ter um alfa entre 0 e 5%, um alfa muito pequeno, e dessa forma a parte de baixo da equação ela acaba não sendo utilizada e você vai trabalhar direto com KI igual a alfa ao quadrado vezes x. Lembrando que esse x é a concentração inicial da solução.
Só um detalhe, vem aqui comigo, ó. Esse alfa, ele normalmente é expresso em porcentagem. Só que quando você joga para a fórmula, esse alfa ele não vai na forma de porcentagem, ele vai na forma numérica. Tá? Você sabe o que significa 100%? 100% é a representação de um todo dividido por ele. Dessa forma, 100% ele é representado pelo número unitário, pela unidade 1, pelo valor 1. Quando nós trabalhamos com 50%, nós temos 50 do todo. E dessa forma, o número que representa 50% é 0,5. Esses são os valores que vocês vão colocar na fórmula, não o valor da porcentagem, ok? Substituindo ali direto na fórmula, você consegue calcular essa constante de ionização, chamada de Ki, direto. Ou se não, considera o equilíbrio químico, o quanto que reagiu, o quanto que dissociou, e você pode determinar por aquela tabelinha que nós vimos lá no cálculo da constante nas aulas anteriores. Ok? E qual é o objetivo de ter esse valor do Ki? Vem aqui ó, no slide. Quanto maior for o Ki, mais íons estarão presentes na solução, mais moléculas se dissociarão e liberarão esses íons. Desta forma, você vai ter um maior grau de ionização ou dissociação para esse composto. Consequentemente, dizemos que esse eletrólito ele é mais forte. E dessa forma, ele vai ter uma maior condutibilidade elétrica. Essa condutibilidade elétrica, às vezes, vai aparecer numa pergunta teórica, onde o cara vai te passar 2 eletrólitos com valores de constantes de ionização ou até mesmo grau de ionização e, de repente, perguntar em cima disso qual dele que tem a maior condutibilidade. Ok? Essa daí é a base da constante de ionização, do equilíbrio de ionização. O que nós vamos ver daqui para frente é essa constante sendo aplicada em cada um dos eletrólitos, aplicada em ácidos, bases e sais. Nessa aula, você vai ver a diácido, como que se comporta um ácido em relação a essa constante de ionização. Lembrando que ácido é um composto que em meio aquoso libera íon H+. Tira o H com carga positiva e o que sobrou sai com carga negativa. O ânion pode ter oxigênio ou não. Esse ânion ele vai ser somente a separação do hidrogênio. O hidrogênio positivo, o que sobrou negativo. Tá? Vamos lá ver os ácidos, como funciona? Equilíbrio ácido. Para os monoácidos, ácidos que possuem somente um hidrogênio ionizável, você acaba tendo um equilíbrio parecido com esse daqui. Você tem um composto ácido, que ao ser colocado em meio aquoso, ele libera o íon H+, e no caso o ânion cianeto. Esse equilíbrio ele vai ser determinado a partir do ácido, o quão forte ele é. Ele pode liberar muito H+, ou liberar pouco H+. Como que eu determino isso? Calculando a sua constante. E pelo fato de ser uma constante de um ácido, nós chamamos essa constante de Ka. E como todo e qualquer equilíbrio, concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Quanto que foi produzido de solução, dessa solução quantos íons foram liberados, qual a concentração dele e aplica isso na fórmula. Para monoácido, você calcula direto e reto. Agora, se você tiver um diácido, um triácido, os ácidos que têm mais de um hidrogênio para ser ionizável, cada hidrogênio possui uma constante de ionização. Cada hidrogênio que existe ali, ele vai sair por etapas. Então, por exemplo, H2SO4 é um oxiácido que possui 2 hidrogênios. Apesar de ter 2 hidrogênios, os 2 hidrogênios serem ionizáveis, primeiro sai um. Sai um hidrogênio, liberando como íon cátion, o H+, e como ânion, HSO4, 1-, um negativo, porque só saiu um hidrogênio. O segundo hidrogênio vai sair na sequência. Você vai ter a liberação do segundo hidrogênio e dessa forma, como ânion, sobra o SO4, 2-. Essas são as duas etapas da ionização
total desse ácido. Fazendo uma soma dessas duas equações, lá lembrando da lei de Hess, onde a gente pode cortar reagentes e produtos iguais, nós temos a ionização total. Os dois hidrogênios sendo liberados, formando o ânion SO4 2-. Aqui a carga ela não se torna tão importante para a formação da fórmula. O que é mais importante é você observar que são dois hidrogênios liberados ao total. Cada uma dessas etapas tem um equilíbrio, cada uma dessas etapas tem uma constante de equilíbrio. Então a primeira ionização vai ter a constante ácida. 1H+, HSO4-, dividido pela concentração de H2SO4. A segunda ionização também vai ter uma constante, que vai ser o segundo hidrogênio, a concentração do segundo hidrogênio, vezes a concentração do ânion SO4 2-, dividido pela concentração do reagente, que é o ânion que sobrou da ionização anterior. A ionização total vai ser determinada dessa forma. Como são dois hidrogênios, concentração de H+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do reagente, que é o nosso ácido, aquilo que sobrou, aquilo que não foi ionizado, ok? Existe todo um esquema matemático no qual você consegue converter a constante 1, a constante 2 para a constante total. E no caso, fazendo essa montagem, essa construção da fórmula, é possível também calcular essa constante multiplicando as constantes dos hidrogênios em cada uma das suas etapas. Então, ou você calcula a constante ácida pela reação total, vendo as concentrações de cada um, mas caso você tenha cada uma das constantes anteriores, cada uma das etapas, você pode determinar essa constante total pela multiplicação dessas duas constantes. Para diácidos e triácidos, cada um dos hidrogênios tem um equilíbrio, cada um dos equilíbrios tem uma constante, ok? Alguns exemplos de ácidos aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico, é um ácido muito forte, tem dois hidrogênios, ele tem duas constantes. Ácido sulfuroso, que é o de baixo, ele também tem dois hidrogênios ionizáveis, ele também tem duas constantes. Mas olha só a diferença que existe nos valores dessas constantes. Tá? Para baixo nós temos outros exemplos de diácido e lá por último nós temos o ácido fosfórico. Tá? Um ácido fraco, um ácido considerado moderado, mas mais fraco do que os outros, possui 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem uma constante de ionização, K1, K2 e K3 para cada um dos 3 hidrogênios. Importante vocês lembrarem que a primeira constante de ionização sempre vai ser maior do que a segunda, que sempre vai ser maior do que a terceira. Quanto mais constantes, quanto mais equilíbrios você tiver nessa ionização, menor vai ficar o valor da constante. E para calcular o valor da constante total, é só você multiplicar todos esses valores de constante. Mas o que eu quero salientar dessa tabela, tanto que eu falei lá de cima, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, é o que esse valor da constante significa. Quanto maior for a constante do ácido, quanto maior for o Ka, mais íons H+ em solução. Maior será o grau de ionização desse ácido, desse composto. Mais forte é o ácido e, consequentemente, menor é o pH. Nós vamos falar de pH um pouquinho mais para frente. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar o ponto de chegarmos ao cálculo desse pH. Mas você já tem uma noção, né, de que pH entre 0 e 7 é ácido e quanto mais próximo de 0, mais forte é o ácido. Aqui nós podemos relacionar essa constante com o valor do pH. Beleza? Então, gente, aí está o equilíbrio dos ácidos. A forma de trabalhar com essa constante, o cálculo dela é feito como qualquer cálculo de equilíbrio. Tá? Aqui é a matemática que vai ser cobrada, trabalhar com notação, trabalhar com potência, números decimais, mas são números que você vai somente multiplicar e dividir. Ok? A nossa próxima aula, ela vai usar como referência essa constante ácida, mas ela vai ser usada para compostos que são básicos. Beleza? Gente,
Espero ter ajudado aí nessa parte de equilíbrio químico, equilíbrio iônico dos ácidos. No nosso próximo encontro vamos trabalhar com o equilíbrio de bases, tá certo? Um grande abraço para vocês, firme e forte, bons estudos. Tchau!